tema do nosso trabalho da PS de Microeconomia, é sobre os registros administrativos municipais da região norte. Assim, nós formulamos uma hipótese utilizando os conteúdos ministrados nas aulas de microeconomia, além da base de dados disponibilizada pelos nossos professores, a fim de abordar questões sobre gravidez na adolescência e evasão escolar no ensino médio, especialmente nas escolas públicas no município do norte, nos municípios do norte, elaboramos a seguinte hipótese: estados do norte que possuem um elevado índice de gravidez na adolescência possuem, por consequência, um alto nível de evasão escolar no ensino médio. Com a base de dados do Excel, que nos fornece dados sobre os registros administrativos municipais do Norte, nós analisamos as taxas de evasão escolar nas escolas públicas e a taxa de matrícula em escolas públicas, além da taxa de gravidez na adolescência, com o objetivo de verificar a nossa hipótese. Para elaborarmos uma análise que nos permitisse um aprofundamento na temática e qualidade, nós primeiro analisamos a região em comparação com as outras regiões do Brasil e uma análise dos estados da região do Norte. Para que pudéssemos fazer uma análise profunda e com bom desenvolvimento do que queríamos confirmar em nossa hipótese, observamos na tabela do Excel os anos e os tópicos que queríamos abordar. Em seguida, montamos uma tabela com essas informações e os dados obtidos. Assim, seria possível observar e comparar melhor os números apresentados. As análises em si dos dados foram feitas por comparação entre anos, categorias e regiões. Para cada ano, tentamos observar as mudanças em comparação com a dos anos anteriores. Depois, comparamos entre as regiões as variações dos números e, então, pudemos observar que havia, de fato, uma relação entre a taxa de evasão e de gravidez na adolescência. Bom, esse gráfico ele apresenta uma análise dos dados das regiões do Brasil, e as taxas que a gente foi observar é o percentual de matrículas da rede pública no ensino médio, a taxa de evasão no ensino médio e o percentual de adolescentes de 15 a 17 anos que tiveram filhos. Bom, nesse gráfico é possível observar que, dentre os anos de 2013 a 2017, a média da evasão escolar nas escolas públicas é maior na região norte e, consequentemente, a região com a maior taxa de gravidez, e isso confirmaria a nossa hipótese do trabalho. A gente também pode analisar que a região sul e sudeste, como é possível observar no gráfico, são as regiões com a menor taxa de evasão escolar e que têm a menor taxa de gravidez na adolescência. E a gente relaciona isso com uma pesquisa feita pelo IBGE, que estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Grande do Sul e Paraná, que compõem a região sul e sudeste, representam uma participação de 65,2% na produção nacional de riquezas. Ou seja, juntas, essas regiões representam 72% do PIB do país. E com isso a gente pode analisar que a gravidez precoce, ela interfere no desenvolvimento dos adolescentes, porque a evasão escolar impede uma conclusão da educação formal. Isso, consequentemente, repercute em desvantagens em relação à inserção desses jovens no mercado de trabalho e torna eles mais vulneráveis à pobreza. Ou seja, isso se justifica um PIB menor das regiões norte e nordeste, já que são as regiões que possuem uma taxa de gravidez maior e também evasão escolar, diferentemente das regiões sul e sudeste, que são as regiões mais ricas e que, portanto, têm mais acesso à informação, principalmente nas escolas públicas. Isso pode ser muito bem observado nas taxas de evasão escolar no ensino médio no sul e no sudeste, que são muito menores do que norte e nordeste. Bom, nesse outro gráfico, ele apresenta uma desigualdade de renda, que é indicada pelo índice de Gini. O índice de Gini ele é utilizado para medir a desigualdade de renda e aponta a diferença entre a renda das pessoas mais pobres e das pessoas mais ricas. E esse índice ele varia de 0 a 1, sendo que 1 é o indicador máximo de desigualdade. Com relação a esse gráfico, a gente analisou que as regiões com índice mais elevado são as regiões, consequentemente, norte e nordeste, e que também tem as taxas de gravidez na adolescência e evasão escolar mais altas dentre a comparação com as outras regiões do Brasil. Ou seja, dá para perceber que é possível ver que a desigualdade social está ligada com a taxa de gravidez na adolescência e evasão escolar. A gravidez na adolescência ela faz com que os jovens deixem de estudar para poder cuidar dos filhos e faz com que eles ocupem cargos mais baixos, que não necessitam de especialização, já que eles não tiveram uma formação adequada. Isso no mercado de trabalho faz com que eles recebam pouca remuneração, ocupem um cargo com menos especialização e menos profundidade, e isso agrava a desigualdade já existente na região. Já nesse gráfico, podemos observar que o estado do Acre é o estado que possui a maior taxa de matrícula em escolas
públicas e a maior taxa de gravidez na adolescência entre 15 e 19 anos. Isso nos mostra que tem uma má distribuição, sim, de recursos nos estados do norte, o que impacta na qualidade de educação dessa região, visto que não terá investimentos destinados a esse setor. Então, a gente pode concluir que, mesmo sendo uma região que tem maior acesso à educação, isso não faz com que os números de gravidez na adolescência diminuam. E, portanto, estar matriculado em uma escola não garante com que você tenha acesso à informação e uma educação de qualidade, principalmente na rede pública, que oriente os jovens sobre as causas e consequências desse problema. Assim como o estado do Amazonas, que tem a segunda maior taxa de matrícula em escolas públicas e uma das maiores taxas de gravidez na adolescência, o que escancara ainda mais o quanto a precarização da educação afeta a realidade dos jovens. Já no estado do Pará, é possível observar a maior taxa de evasão escolar e uma das maiores taxas de gravidez na adolescência. Podemos concluir, assim, que um alto índice de gravidez na adolescência resulta em um aumento do número de evasão escolar na rede pública. E a gente pode confirmar essa análise observando o estado de Rondônia, que possui a menor taxa de gravidez na adolescência e uma das menores taxas de evasão escolar. Agora eu vou falar um pouco sobre o gráfico de correlação entre as taxas de evasão escolar e a gravidez entre as idades de 15 a 17 anos. Assim, ao calcular a taxa de correlação, que é 0,77, é possível verificar que as taxas são diretamente proporcionais entre si, ou seja, quando uma taxa sobe, a outra também, como é possível observar no gráfico. Este gráfico é essencial para comprovar como a evasão escolar influencia na gravidez durante a adolescência. Por fim, depois de elaborar, analisar e desenvolver todo o nosso trabalho, chegamos à conclusão que sim, existe correlação entre altas taxas de gravidez de jovem entre 15 a 19 anos e as altas taxas de evasão escolar, especificamente nos estados do norte, como foi comprovado na avaliação dos gráficos entre o norte e as outras regiões do Brasil. Também podemos pensar que, apesar dos estados do norte englobarem um número maior de pessoas, eles eram os que possuíam taxas menores de matrícula de estudantes no ensino médio. Logo, com baixa taxa de escolaridade, a desinformação maior desses alunos com a relação à educação sexual, e por isso as taxas de evasão e gravidez são mais altas. Agora eu vou falar, essas são nossas referências bibliográficas, e muito obrigada.